Você vai ver um tanto de gente que receberam a palavra porque foram batizadas, porque escutaram uma pregação, porque participaram de um encontro, porque vieram numa missa, mas de repente somem da igreja, desaparecem da fé, não põem mais o pé dentro de um templo. O diabo as roubou e estão hoje perdidas no mundo. É real o diabo, não é um mito não, viu? Não é um mito não, é real. A outra semente foi aquela que caiu em meio às pedras. Tinha um pouquinho de terra e ela frutificou. Só que faltava àquela semente a possibilidade de ter raiz. Ela não tinha raiz. E o que aconteceu? Secou. E Jesus falou no Evangelho que essa semente sem raiz é aquele que acolhe a palavra de Deus com entusiasmo, mas é de momento. E aí, sendo de momento, não tem raiz e a palavra não produz fruto. Eu dizia agora há pouco que o Evangelho de Jesus não pode ser vivido de sentimentos. Eu dizia que não dá para viver, né? O que você veio fazer na igreja? Buscar a verdade. Porque se você veio só buscar consolação, na hora que você recebe ela, você desaparece. Tem muita gente que faz isso, procura Deus na hora de uma crise, na hora de um problema. O problema saiu, a crise passou, e aí não procura mais Deus? A fé não pode ser vivida de momento. A fé não pode ser sentimentalismo barato. A fé não pode ser vivida, meu irmão e minha irmã, nesse discurso de palavrinha de entusiasmo, de frasezinha de impacto para comover. Cuidado, porque não se é cristão por sentimentalismos, se é cristão por convicção. A convicção de ser cristão, porque Deus nos amou. A convicção de ser cristão, porque eu era pecador e Ele me salvou. A convicção de ser cristão, a misericórdia do Senhor me encontrou. São essas coisas que nos mantêm na fé, e não os sentimentos. Eles não têm poder para nos sustentar na fé. Muitos recebem essa palavra e são, Jesus que está dizendo, são de momento. Vive de entusiasmos, de contentamentos psicológicos. Aí, vivem essa fé que não produz fruto nenhum. Cuidado. São 4 terrenos, só um produziu fruto. É mais fácil a gente ser um daqueles ali, né? Viver de entusiasmos. Por fim, o outro terreno que não produziu frutos, a semente caiu e aquele terreno tinha espinhos. E Jesus diz que esses espinhos são as preocupações da vida e as ilusões da riqueza. E a semente começou a crescer, mas ela foi sufocada por esses espinhos. A pessoa é boa, bem intencionada, ela tem tudo para produzir frutos. Só que como o Evangelho de Jesus é exigente, chega um momento de decisão, onde a convicção da fé tem que moldar as nossas escolhas. Mas aí, a pessoa deixa-se sufocar pelas preocupações da vida e pela ilusão da riqueza. E na hora que a gente diz riqueza aqui, é bom entender que não é simplesmente dinheiro. Porque pode ter pobre, sem nenhum centavo na conta bancária, rico. Porque é orgulhoso. Rico, porque quer viver só das próprias vontades. Rico, porque vai atrás, né, de satisfações
Quer um exemplo de gente rica que sufoca a palavra de Deus? E aí ela não produz fruto? Algumas frases que a gente vê de vez em quando, né? Sextou, sabadou, agora é hora de encher, né? De entornar o litro. Porque é sexta-feira, eu vou agora beber. Porque é sábado, eu vou agora para a festa. Eu não estou dizendo que você não pode ir. Eu não estou dizendo que você não pode tomar uma cerveja. Não é isso que eu estou falando. Mas o que ocupa o primeiro lugar na tua vida? Cuidado. Porque muitos sextous por aí colocam em risco a salvação. Muitos sextous por aí te jogam no inferno. Muitos sabadões por aí te colocam distante de Deus. O cristão, meu irmão, vive da palavra de Deus. E aí não dá para improvisar não, viu? Essa palavra, para produzir frutos, exige da nossa parte aquele acolhimento sincero de quem decide se converter. Não vai ser fácil. Vão existir momentos difíceis, mas, ensina o apóstolo, segundo a leitura de hoje, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados à glória futura. Quais são os sofrimentos do tempo presente? A perseguição, as injúrias, as calúnias, mas também o sofrimento da conversão, que moldar o nosso coração dói, mudar as nossas condutas dói, é exigente. Você vai ter que fazer violência contra você mesmo para sair da preguiça. Vai ter que fazer violência contra você mesmo para se manter fiel à vontade de Deus. Mas agora o que você quer? Qual terreno quer ser você? A palavra de Deus foi semeada. A salvação é dom gratuito. Mas infelizmente essa palavra cai em terras que não produzem frutos. E não sejamos ingênuos. É mais fácil ter no coração os 3 terrenos que não prestam do que ter o terreno bom. É exigente ter aquele terreno bom. E mesmo que ele seja bom naturalmente, mesmo assim, ele precisa ser cultivado. A nossa sorte é que nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Ele caminha do nosso lado. E essa semente produz frutos. E aí o evangelho termina dizendo que o fruto dessa semente é 1 por 100, 1 por 70, 1 por 30. Para dizer da abundância dessa semente. Ela supera toda outra semente. Por quê? Porque aqui nós estamos numa dinâmica espiritual. O cristianismo não é uma religião como qualquer outra religião. Porque nós não estamos no mesmo nível natural de outras religiões. Uma religião indígena, uma religião africana, qualquer outra religião está num nível natural. Nós, como cristãos, proclamamos e anunciamos sem medo que o cristianismo supera todas as religiões do mundo. Por quê? Porque é uma religião sobrenatural. É Deus que veio. É Deus que se revelou. E esse caráter sobrenatural da nossa fé manifesta e testemunha diante dos nossos olhos a eficácia da ação de Deus. Porque quem faz é Deus. A semente é Deus mesmo. Ele é a palavra semeada. E é Ele que vai produzir frutos no meu, no seu coração, na minha e na sua vida. Mas eu preciso acolhê-lo. E acolhê-lo acreditando em milagres. Porque milagres existem, né? Reduzir o evangelho a um simples discurso motivacional seria um erro. Seria esvaziar o poder dessa semente. Essa semente tem um poder que ultrapassa a compreensão humana. Porque Deus, meus irmãos e minhas irmãs, se dignou nos visitar.
Deus decidiu entrar na nossa história e mudar tudo. E mudar tudo. Tenho agora, da minha parte, o esforço para acolher essa verdade, convertendo o meu coração, tomando cuidado. Porque se a gente não toma cuidado, o diabo nos afasta de Deus. Se nós não tomamos cuidado, os nossos sentimentos nos afastam de Deus. Se nós não tomamos cuidado, as preocupações ao nosso redor nos afastam de Deus. Confiemos no Senhor e em seu amor misericordioso. A semente é boa e ela pode produzir frutos. Só temos que fazer um esforçozinho de acreditar na força dessa semente e de trabalhar o nosso próprio coração. Que o Espírito Santo nos ajude, porque é Deus mesmo que realiza em nós tanto o querer quanto o poder. Nós não podemos nada, mas Ele pode tudo.